Bom, olá pessoal, bom retorno para vocês, né? Mesmo que seja online, a gente queria, eu pelo menos queria muito estar com vocês, não tem como, né? Infelizmente, espero que isso tudo passe logo, que a gente possa se encontrar novamente o mais breve possível, mas por enquanto é só online, né? A gente vai fazer uma retomada de conteúdo, porque eu acho que ficou muito vago o que foi passado o ano passado. Então, a gente vai fazer uma retomada, ok? Como a gente viu vôlei, eu vou passar rapidinho pela história, né, que vocês viram já desde o primeiro ano. Vocês começaram a ver, agora eu vou dar uma retomada rápida aqui, vou tentar não demorar muito, tá? Então, bora lá? Bom, o vôlei, né? A história do vôlei. O vôlei surgiu nos Estados Unidos em 1895. O criador do vôlei foi William George Morgan, em 1870 a 1942, que foi o período que ele viveu, né? Então tá, então vamos. Se vocês quiserem fazer em forma de tópico, talvez seja mais fácil para vocês, mas se vocês quiserem fazer o texto corrido, aí vocês que mandam, ok? Desde que fique bem claro. Se surgir alguma dúvida, me procura no WhatsApp, que a gente tira as dúvidas, ok? Pode procurar. Bom, então surgiu em 1895. William George Morgan foi o criador, né? Na época ele era o diretor, né? Chefe de educação física, ou seja, diretor de educação física da Associação Cristã de Moços, a ACM. É bom anotar, tá? Siglas. ACM, Associação Cristã de Moços. Em Massachusetts, nos Estados Unidos. Sua ideia era criar um esporte que tivesse pouco impacto e pouco contato físico. Por quê? Porque o basquete já existia na época. E o basquete tem mais contato físico e tem um certo impacto, né? Então, ele queria criar um esporte que tivesse pouco contato físico e pouco impacto entre os adversários, com o intuito de evitar lesões, ok? Primeiramente, o esporte era chamado de mintonete. Eu não sei se vocês lembram disso. Lembro que a gente tem gente que brincava assim, cotonete, e depois na prova colocou errado. Aconteceu, eu não sei, não me lembro quem foi. Aos poucos, o voleibol, né, se tornou o voleibol, ele deixou de se chamar mintonete para chamar voleibol. 5 anos após sua criação, o jogo foi levado para o Canadá. Então, em 1895 ele foi criado, 5 anos mais tarde ele foi levado para o Canadá, e mais tarde conquistou outros países do mundo, que ele é bem conhecido hoje, né? Na década de 40, o vôlei já era conhecido mundialmente, sendo que em 1947 foi fundada a Federação Internacional de Voleibol, né, que é a famosa FIVB. Então, não esquece. FIVB, Federação Internacional de Voleibol. Foi em 1947. Esse órgão é até hoje responsável por coordenar e organizar as atividades relacionadas com esse esporte. Outra data, em 1949, aconteceu o primeiro campeonato mundial de voleibol para homens. Nessa época, as mulheres não jogavam voleibol. E aconteceu na Tchecoslováquia, e a Rússia foi campeã. Ela que saiu campeã. 3 anos mais tarde, esse campeonato já incluiu o voleibol para mulheres, certo? Então, 49 e 51, né, incluiu as mulheres nos jogos de vôlei, com a vitória para o Japão. A partir de 1964, o vôlei se tornou um esporte olímpico. Então, guarda aí. Quando que o vôlei se tornou esporte olímpico? 1964. O qual permanece até os dias atuais. Hoje, ele possui muitas equipes e adeptos pelo mundo. O voleibol no Brasil. No Brasil, o voleibol é um esporte muito conhecido,
O jogo chegou ao país no início do século XX. Inicialmente era conhecido como um jogo para meninas, mas com o passar do tempo isso foi mudando, então para vocês verem a diferença. Lá nos Estados Unidos, ele era visto um jogo só para homens. Aqui no Brasil já era visto um jogo só para mulheres, né? Que as mulheres que aderiram primeiro ao jogo de vôlei. Vale notar que em 1984 o time de voleibol masculino brasileiro ganhou os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Então, se perguntar quando que o time de voleibol brasileiro masculino ganhou os Jogos Olímpicos, foi onde? Então, foi em Los Angeles, tá? Esse momento foi um grande passo para disseminar essa modalidade entre homens e mulheres. No Brasil, além do voleibol de quadra, é muito comum a prática desse esporte na areia, que tem a variação do voleibol, né? O de quadra, o vôlei de praia e o futevôlei, que é jogado com os pés e cabeça, né? Então, eles inventaram o futevôlei com a bola de vôlei. Curiosidades. Os primeiros jogos de vôlei foram realizados com uma bola constituída por uma câmara de bola de basquete. Vocês conseguem imaginar o peso que era essa bola? Porque uma bola de basquete é pesada. E ela ainda era coberta por couro. Hoje não. Hoje ela é mais leve e é feita com couro sintético. Então, de lá para cá teve uma mudança grande, justamente por isso, porque a câmara da bola de basquete era mais pesada. E o couro deixava mais pesado ainda. Hoje não, hoje é couro sintético. Então, ela é bem mais leve. A primeira quadra de vôlei tinha 15 metros de comprimento e 7,60 metros de largura. Hoje, a quadra de hoje ela tem 18 metros de comprimento por 9 metros de largura. A primeira rede de vôlei possuía uma altura de 1,98 do chão ao bordo superior. Então, do chão, da superfície do chão, até a borda superior da rede, tinha 1,98. Agora, atualmente, ela é colocada a duas alturas diferentes. Para os homens, ela é colocada a 2,43 de altura, 2,43 centímetros de altura para os homens, e para as mulheres, 2,24, porque geralmente a altura dos homens com a das mulheres dá uma divergência grande, né? Outra coisa, inicialmente a rede tinha o comprimento aproximado de 8 metros, 30 centímetros. Hoje, ela possui 9 metros e meio, de 9 metros e meio a 10 metros de comprimento. Então, ela pode ter essa variação de 9 metros e meio a 10 metros. Se eu perguntar qual é o dia comemorado o Dia Nacional do Vôlei, é o dia 27 de junho. Então, deu para dar uma revisada, né? Então, a gente sabe que o primeiro nome era Mintonette, a gente sabe que quem criou era William George Morgan, ele era diretor da associação, da ACM, né, da Associação Cristã de Moços, foi criado em 1895, o que mais? Em 1947 foi fundada a Federação Internacional de Voleibol, a FIVB. Isso é bom vocês anotarem, porque pode ajudar muito na prova, ok? Então, não se preocupe que eu não vou dar nada além do que a gente estudar aqui, certo? Eu não vou complicar muito. Regras do voleibol. As principais regras do voleibol são: cada equipe possui um técnico, né? É óbvio, né, que cada equipe tem que ter um técnico para treinar, né? Uma partida é constituída de 5 sets, no mínimo 3, no máximo 5. Eu até esqueci de colocar aqui. Então, uma partida é constituída de, no mínimo, 3 sets, no máximo 5 sets. Outra regra, não existe tempo pré-determinado para cada set, ou seja, quem fizer os 25 pontos primeiro, com diferença de 2, ok? Cada set tem no máximo 25 pontos, ó, o complemento do que eu estava falando. Cada set tem no máximo 25 pontos, com uma diferença de 2 pontos para cada equipe. Então, tipo assim, uma equipe está com 23 e a outra faz 25,
então a equipe que fez 25 ganhou. Ou 20, 25, 26, aí tem que abrir 2 pontos de diferença, tem que ser 25, 27. Certo? Ou 24, 26. Em caso de empate, no set final, né, 24, 24, a partida continuará até a diferença de 2 pontos, seja que a diferença de 2 pontos seja atingida, ou seja, é o que eu estava falando, 20, 26, 24, 27, 25. Outra regra. Após o saque, a equipe só pode tocar na bola 3 vezes, se tocar mais é falta, e o ponto vai para a equipe adversária e perde o direito de saque. Ganha a equipe que vencer 3 sets. Um exemplo, se a minha equipe ganhou o primeiro, a equipe adversária ganhou o segundo, a minha ganhou o terceiro, aí a equipe adversária empatou, tá empatado. Aí a minha equipe consegue desempatar, então eu ganhei 2 sets, ok? Então aí acaba no terceiro set. Agora, se eu ganhei a primeira e a segunda, e a outra equipe perdeu, aí já encerra também. Aliás, aí tem que ir para o terceiro set para ver que se eles conseguem fazer um, ok? Se houver empate nos sets 2-2, e o quinto set será decisivo, tá bom? Então, a minha equipe ganhou o primeiro, a outra equipe ganhou o segundo, a minha ganhou o terceiro, e a outra equipe ganhou o quarto. Então, ficou 2-2, certo? Como tinha 2 sets para terminar, então tinha que jogar o quarto. Aí ficou empatado 2-2. Aí vai para o quinto set. O quinto set é chamado de tie break. E ele é constituído só de 15 pontos, ok? Ele não tem 25 pontos. Quantos jogadores tem o voleibol? Bom, no vôlei de quadra, antigamente eram 12 jogadores, 6 em quadra e 6 reservas. Hoje, atualmente, depois que mudou algumas regras do vôlei, porque antigamente o vôlei era muito demorado. Então, mudou algumas regras justamente para que não demorasse tanto. Antes, um jogo de vôlei podia ter duração de 3, 4 horas de jogo, né? Hoje não, porque mudou algumas regras e essas regras acabaram ajudando a diminuir o tempo de jogo. Então, o vôlei de quadra é formado por 2 equipes, com 6 jogadores em cada equipe, dentro de quadra. No total, são 14 jogadores. Existem 8 reservas, né? Desses 14, 6 ficam em quadra e 8 reservas. Fundamentos. Os fundamentos do voleibol estão baseados em saque, os passes, né? O levantamento, o ataque, o bloqueio e a defesa. Cada jogada do vôlei tem início com o saque. O sacador, como é chamado o jogador que lança a bola, tem que arremessar a bola por cima da rede e dentro da quadra do adversário. Se ele ultrapassar o limite, a bola vai retornar para seu adversário sacar. Note que quando a bola tocar no chão do time adversário, ocorre a marcação de pontos. A chamada zona de saque representa o local onde o jogador ou sacador deve permanecer para lançar a bola. Trata-se de uma área de 9 metros de largura situada após cada linha de fundo. Ou seja, o sacador tem que ficar atrás da linha de fundo. Ele pode usar toda a largura que tem da quadra, só que ele tem que ficar atrás da linha de fundo para sacar. Ele não pode pisar na linha. Se ultrapassar o limite, a bola vai retornar para seu adversário sacar. A chamada zona de saque, representada no local onde o jogador deve permanecer para lançar a bola, trata-se de uma área de 9 metros, que é essa que eu acabei de falar, que tem que ficar atrás da linha. Após cada saque, tem-se os passes de bola, ou seja, os movimentos realizados entre os jogadores que recebem a bola. O passe mais comum conhecido é de manchete. Esse passe é realizado com as mãos unidas. Agora a gente vai
para as regras oficiais. Daqui para frente já é uma matéria que vocês não viram ainda. Então, assim, eu vou tentar ir bem devagar, bem tranquilo. Se tiver alguma dúvida, assim que vocês, quando for minha aula, vocês assistam o vídeo. Se tiver alguma dúvida, pergunta, ok? Então, tá bom, vamos lá. Regras oficiais do voleibol de quadra utilizado. Introdução. Qual o tamanho da quadra de vôlei? Antigamente, a quadra tinha 15 metros por 7,6. Hoje, ela tem 18 metros por 9. Então, essas aqui são as regras atuais, certo? Então, a quadra de hoje mede 18 metros de comprimento por 9 metros de largura. E aquelas linhas brancas que tem na quadra, elas têm 5 centímetros de largura. A altura. A altura da rede colocada para as mulheres é uma, para os homens é outra. Então, ela tem 2,24 de altura para jogos femininos e 2,43 para jogos masculinos. Os postes possuem altura de 2,55 metros, que são os postes que sustentam a rede. E ficam a 50 centímetros, de 50 centímetros a 1 metro da linha lateral da quadra. A altura, não, a rede de voleibol tem 1 metro de altura. Eu troquei as bolas aqui. A rede de vôlei tem 1 metro de altura. Então, a altura dela, da borda inferior à borda superior, 1 metro. E de comprimento, né, aliás, de largura, ela tem 9,5 metros a 10, ok? Então, vamos recapitular. Da borda inferior à borda superior é a altura, certo? Então, embaixo e em cima, altura, 1 metro. Largura da rede, 9,5 metros a 10 metros de largura. As antenas da rede de voleibol devem ser flexíveis, ela não pode ser uma antena dura, e deve medir 1,8 metros de altura. Então, ela tem 1,80 m de altura. As antenas são fixadas na rede sobre as linhas laterais da quadra, ok? As antenas servem para delimitar a área de cruzamento da bola sobre a rede. Então, se eu perguntar assim, onde são fixadas as antenas? As antenas têm que ser fixadas nas laterais da quadra, ok? Ou se eu perguntar como que elas são, então elas têm que ser flexíveis, só tem que ser flexíveis. Agora, se eu perguntar assim, qual que quanto que mede as antenas da quadra? Qual que é a altura das antenas da quadra? Aí é 1,8. Para que ela serve? Para delimitar a área de cruzamento da bola sobre a rede. Certo? A gente vai parar por aqui, porque era só para fazer uma retomada, né? Espero que vocês tenham entendido até aqui. E depois a gente volta, beleza? Então, até mais.